Olá, pessoal. Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre pensão por morte. Mas antes de dar início ao nosso tema, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Para você que ainda não é inscrito no canal, que ainda não nos acompanha, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua dúvida, interaja aqui com a gente, né? Deixa aí o seu feedback para que nós possamos direcionar melhor os nossos vídeos, né? Direcionar melhor os nossos temas e sugestões também que você tiver, sempre são muito bem-vindas. Sejam bem-vindos ao De Olho no Direito. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS, que é o Instituto de Previdência Social, aos dependentes de um trabalhador que faleceu, né, ou que teve a sua morte declarada pela Justiça. Quando que ocorre, né, da Justiça declarar a morte de alguém, que é o que nós chamamos de morte presumida? É quando a pessoa desaparece por um longo período de tempo, sem que tenha uma previsão da sua volta, ou sem deixar nenhum endereço, sem manter contato com a família. Nesses casos, então, pode ser decretado judicialmente a sua morte, né? A sua morte presumida. E a pensão por morte, ela vale tanto para quem já era aposentado, quanto para quem ainda não era. Quem que tem direito à pensão por morte? Segundo o artigo 74 da Lei 8.213 de 91, a pensão por morte como eu já disse anteriormente, é o benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que faleceu, aposentado ou não, e trata de uma prestação continuada. Ela substitui a remuneração que o segurado falecido recebia em vida. Nesse caso, terão direito à pensão por morte os filhos menores de 21 anos, salvos aqueles casos de invalidez ou de deficiência, porque nesses casos recebem, né, para a vida toda. O marido ou mulher, né, ou companheiro ou companheira em união estável, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia do falecido pensão alimentícia. Se não houver filhos ou cônjuge, os pais do segurado que morreu podem pedir a pensão, desde que comprovem que tinham uma dependência econômica do segurado falecido. Se os pais do segurado não estão mais vivos ou não dependiam dele, irmãos também podem requerer o benefício da pensão por morte. Mas nesse caso também é necessário comprovar a dependência econômica. Para os irmãos, a pensão será paga até os 21 anos, salvo, né, com exceção daqueles casos em que for constatado, né, invalidez ou deficiência que impeça a pessoa de prover o seu próprio sustento, né, em razão pela qual ela era, então, dependente do segurado que faleceu. E, nesse caso, então, a pensão por morte para essas pessoas será vitalícia. Dando continuidade ao tema de hoje, quais são os principais, né, requisitos para pedir a pensão por morte? Os principais requisitos para a concessão da pensão por morte são comprovar o óbito ou a morte presumida, conforme a doutora Márcia já explicou, demonstrar a qualidade de segurado daquele que faleceu e também comprovar a qualidade de dependente em relação ao segurado falecido. Entre todas as explicações, né, que nós estamos dando, nós selecionamos as principais dúvidas, né, e os principais questionamentos que chegam aqui ao nosso escritório, para tentarmos esclarecer um pouquinho neste vídeo. A pessoa que recebe pensão por morte pode trabalhar de carteira assinada? Sim, ela pode trabalhar de carteira assinada, até mesmo porque é um direito do trabalhador, né, em ter a sua carteira devidamente assinada. E isso não implica no cancelamento do benefício. Outro questionamento é: quem recebe a pensão por morte pode receber aposentadoria? Sim, é possível. É possível receber, ao mesmo tempo, os dois benefícios da Previdência Social, tanto a aposentadoria quanto a pensão por morte.
O que não pode ocorrer é o deferimento de duas pensões por morte. Por exemplo, a pessoa era casada, né? Aí a pessoa faleceu, o cônjuge, né, ali faleceu, ela recebe já uma pensão por morte, casando-se novamente, em caso de falecimento, não irá receber essa pensão por morte. O que nos remete à nossa terceira dúvida. Quem recebe pensão por morte pode se casar? Sim. De acordo com a Lei 8.213 de 91, a pessoa que recebe a pensão por morte não está impedida de se casar. O que acontece é como já foi explicado. Se o novo cônjuge, né, aquele novo casamento, a pessoa vir a falecer, não pode acumular duas pensões por morte. A pessoa vai receber apenas a primeira pensão por morte já concedida. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida em relação à pensão por morte ou as suas implicações, pode deixar nos questionários e nós iremos estar respondendo sempre que possível, porque nós estamos sempre de olho no direito.